Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Bilbiene. Nós daremos continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 6, uronografia, uronografia geral, considerações morais. Então, estamos finalizando, nossa, esse capítulo que para mim foi um desafio, está sendo. Aí eu pensei, nossa, está acabando, eu já estou sentindo saudade. Aí eu, como é que pode? Eu não queria, eu queria passar, e agora estou sentindo saudade do capítulo. Né? Então, hoje a responsável será a Terezinha, pero eu acho que cada um que faz parte, nós que fazemos parte do grupo, temos, desculpem, o dever de estarmos aqui cooperando. Bom, isso aí faz parte. Mas sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Beijo no coração. Então, Terezinha, você pode compartilhar se quiser. Uma bênção estar vendo cada uma de vocês. Muito bom mesmo. Merci. Alors, vamos lá, Tá, gente. muito bem. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo? Já? Sim? Oh, Sim, estamos. Aumentar. Precisa aumentar um pouquinho? hum, tá bom. Tá bom? Para todo Bom, mundo? aqui tá Tá. bom. Não sei Aumentei aí. um pouquinho, tá? Ué, salvar. Então, vamos. Ué. Eu vou reler, Zélia, eu vou reler o 61 e 62 para a gente lembrar do assunto, né? Para não ficar uma coisa cortada, tá bom? Por É, favor, quem tiver ainda dúvida ou quiser trazer algo, vamos conversar. Porque vai estar finalizando e não pretendemos entrar, pelo menos é isso que nós vamos ficar por aqui para entendermos. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser cooperar com algo, por favor. Obrigada. Então, vamos voltar ao 61. O item 61 e o 62 nós já lemos a semana passada, né? Mas nós vamos rever para nós nos inteirarmos do assunto antes de continuarmos. O 61. Então, o item é considerações morais. Vós nos acompanhastes em nossas excursões celestes e visitastes conosco regiões imensas do espaço, porque no início lá, Galileu nos convida a imaginarmos, né, uma viagem através do espaço. E é isso que ele está falando, né? Vós nos acompanhastes, mas foi nessa viagem imaginária, né, através do espaço. Sob nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas, porque a gente ia se afastando da Terra, e todos esses sóis, esses sistemas, as galáxias iam se afastando, né, nessa viagem imaginária. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se desenrola ante nossos passos e temos recebido um antegozo da ideia do infinito. Quer dizer, nós tivemos uma ideia, uma pequena ideia do que seja o infinito, né? Nessa viagem imaginária. Que só esse infinito só poderemos compreender em toda a sua plenitude conforme nossa perfectibilidade futura. Então, quanto mais a gente for evoluindo, melhor nós vamos entendendo esse infinito. Os mistérios do éter nos desvendaram seu enigma, até aqui indecifráveis, e concebemos ao menos, a ideia da universalidade das coisas. Importa agora parar e refletir. Então, agora nós vamos continuar, né? Nós paramos aí e agora nós vamos continuar. É belo, sem dúvida, ter reconhecido a insignificância da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos, né? Porque nós vimos que a Terra se torna um grãozinho de areia diante da imensidão do espaço universal
e dos milhões e bilhões de outros mundos, né, de outras galáxias, outros planetas, outros sóis. A Terra, nessa visão de infinito, nessa visão desse espaço universal infinito, a Terra acaba ficando, né, pequenininha, né, um grãozinho de areia. É belo ter abatido a presunção humana que nos é tão cara e de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta, né? Essa presunção humana de acharmos que nós somos os únicos habitantes desse imenso universo. É uma presunção, né? Porque Deus não faz nada de inútil, tudo que ele faz tem uma utilidade, tem uma razão de ser. Então, essa imensidão de mundos, de galáxias, não pode ter sido criado à toa, né? Sem um objetivo, sem uma finalidade. Então, é para a evolução dos espíritos. Então, é uma presunção realmente nós pensarmos que só aqui tem vida, só aqui tem inteligência, né? Esse estudo, né, que o Galileu nos apresentou, nos mostra isso. Mas será mais belo ainda interpretarmos, sob o sentido da moral, o espetáculo do qual fomos testemunha. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de agir nas diversas partes do universo, né? Aquilo que ele explicou e a gente também vai continuar vendo, né? Como a natureza é diferente em cada mundo, né? Em cada mundo, a natureza, ela age de uma forma diferente. Não é tudo igual aqui, a Terra, né? Habituados como estamos a julgar as coisas segundo nossa pobre pequena morada, imaginamos que a natureza só pode e deve agir nos outros mundos dentro das regras que temos conhecido na Terra. Então, na nossa presunção, ou na nossa ignorância, né? Ou na nossa preguiça de pensar, de estudar, de analisar, nós achamos, né, que nos outros mundos é tudo igual aqui, né? Os corpos físicos são constituídos da mesma forma que os nossos, as coisas da natureza são todas iguais a que nós temos aqui, né? Isso faz parte ainda da nossa ignorância, né? A nossa ignorância de nós percebemos a grandiosidade das leis divinas, não é? Alguém não quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Eu acho que poderia. Eu trouxe alguns materiais, Terezinha, e eu posso apresentá-los depois, mas se alguém puder contribuir, alguém gostaria de colocar? Não, Então, vamos tá continuar, né? certo. Então, vamos para o 63. Habituados como estamos a julgar as coisas segundo a nossa pobre pequena morada, imaginamos que a natureza só pode e deve agir nos outros mundos dentro das regras que temos conhecido na Terra. Ora, é precisamente nesse ponto que devemos reformular nosso modo de pensar. Aí eu peguei aqui no Livro dos Espíritos essas questões, né? 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais além da conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as segue. 617A. É dado ao homem aprofundar tanto umas quanto outras, quer dizer, tanto as leis da matéria quanto as leis da alma. O homem tem capacidade
de se aprofundar nessas leis? Resposta: sim, mas uma só existência não é suficiente. Então, nós precisamos de muitas encarnações ainda para nós entendermos o funcionamento dessas leis universais criadas por Deus. Tanto as leis que regem a matéria, como as leis que regem a, a alma, né? O mundo moral, o mundo espiritual. Aqui tem um comentário. Com efeito, se considerarmos apenas a distância que separa o homem civilizado do selvagem, devemos reconhecer que os poucos anos de vida humana são insuficientes à criação de um ser perfeito. Essa inadequação se torna mais aparente quando considerarmos que, para alguns indivíduos, a vida é bem curta. Entre as leis divinas, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito particularmente ao próprio homem e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e também as da vida da alma. São as leis morais. Agora, essa questão aqui, essa aqui que está complementando aquela ideia que nós vimos antes, né? 618. As leis divinas são as mesmas em todos os mundos? A razão nos diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução dos seres que o habitam. Então, as leis divinas funcionam, são as mesmas, são eternas, perfeitas e imutáveis por todo o universo, mas elas se aplicam de acordo com a natureza de cada mundo, com as características físicas, materiais de cada mundo e com as características morais da humanidade de cada mundo. As leis de Deus se aplicam de forma diferente, certo? Algum comentário? Algum comentário, Eu gente? não acho que está claro que já tínhamos visto sobre as leis morais, não é? Conversamos bastante. Inclusive, eu me lembro de Clarinha. Eu lembro da Clarinha, não foi? A Clarinha perguntou, aí nós conversamos muito sobre esses quesitos. Mas tem algumas pessoas aqui que É, não estavam, né, Zélia, na é, sala. Nós falamos das leis divinas, não foi? Também. naturais, é. E alguém? Mas- vamos então cutucar, né, Terezinha? E aí, Norita? Não, tá tudo bem, eu participei, para mim está Lembra tudo então? ok. Então vamos pegar pesado para Vânia. Vaninha, bem-vinda, Vaninha. Karen. Oi, Célia. Não, só vou falar assim, porque como eu não estava semana passada, eu tenho anotado aqui na Gênese que essas considerações morais, ela foi um item que foi retirado da da outra. Adulterada, é, né? isso, Uhum. esqueci a palavra. Então, esse item, considerações morais, ela não tem naquela versão lá, outra que a gente usava, né? Como essa que é a original lá em francês, né? Que eu pude ver as microfichas na minha mão. Até chorei. Uhum. Muito bem. Muito lindo. Lançai por um instante o olhar, um olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconheceis aí a prova de uma variedade infinita e de uma atividade sem igual? Então, na nossa natureza aqui do nosso mundo, existe uma variedade imensa, né? De seres e de características na natureza e tudo mais. Não vedes sobre a asa de um pequeno pássaro das Canárias, sob a pétala de um botão de rosa entreaberto, a prodigiosa fecundidade dessa bela natureza? Que vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, né, as aves que voam,
que se estendam à violeta dos bosques, que submerjam sob as profundezas do oceano. Em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza todo-poderosa age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é única em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Aí a gente volta naquele item, né, que nós já vimos, vamos só recordar, né? Que é aquela da unidade e da variedade que ele está falando aí, não é? A natureza nunca se opõe a si mesma. O brasão do universo só tem uma divisa: unidade, variedade. Recuando a escala dos mundos, encontra-se a unidade da harmonia e da criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei da continuidade existe, né? Olha que interessante. Desde o último dos seres, né? Aqueles seres primitivos, os unicelulares, aquelas coisas bem simples, tipo, vidas bem simples, até Deus, a grande lei da continuidade, a sequência, né, dos seres, né? Essa é a grande variedade, né? A unidade está na lei divina que rege tudo isso. Considerando as forças em si mesmas, pode formar-se com isso uma série, né? Uma série, cuja a série é desde o mais simples até o mais complexo dos seres, né? Cuja resultante, eu achei essa frase bem importante, cuja resultante, o resultado dessa série confunde-se com a geratriz, que é o fluido cósmico universal, né? E em tudo isso está a lei universal. Então, é muito bonito a gente entender que a gente nem consegue entender direito ainda, né? Essa questão da unidade e variedade, mas é uma coisa bastante importante. Não podemos apreciar esta lei em toda a sua extensão, porque as forças que a representam no campo das observações são restritas e limitadas. No entanto, né, ele fala, as forças são restritas e limitadas. No entanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma ampla aplicação da lei primordial que impera para além dos céus. Então, uma pequena revisão aí, né, que nós já tínhamos visto, sobre a questão da unidade e variedade, né? Brinca, né? A natureza brinca com um sol como uma gota d'água. Ela povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado por uma borboleta no outono, né? Então, olha que coisa. Então, alguém tem alguma coisa para falar dessa questão da unidade e variedade? Deu para entender? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, eu estou em dúvida. O que seria essa natureza, unidade e variedade? Então, a unidade, vou colocar como eu entendo, tá? Mas Ah, sim, sim, cada claro. um coloca da forma que entende também. A unidade seria a lei divina, né? Que abrange tudo, né? Em todos os fenômenos da natureza, vigora a lei divina. A lei divina é eterna, é imutável e é perfeita. Eu entendo a unidade como sendo a lei divina. E a variedade é a imensa variedade de seres, né, e de coisas que existem no universo, a grande variedade, né? Desde os mundos, os planetas, os sistemas, né? Como dentro da nossa natureza, como ele mostrou antes, a variedade que tem na nossa natureza, né? E daí também os espíritos, a criação dos espíritos,
né? Então, a grande variedade que existe na criação, tudo regido pela unidade que seria a lei divina. É a forma como eu entendo. Se alguém entender de outra forma, pode ser. É aquela frase que nós utilizamos muitos, todos somos um, Isso. não Uhum. é isso? E, na realidade, nós, seres humanos, como encarnados, com corpo físico, nós fazemos parte da natureza. A gente que acha, na nossa ilusão, nós Uhum. achamos que nós somos separados da natureza. Nós nos separamos da natureza, né? Nós não vivemos mais na natureza, né? Nós temos uma vida, vamos dizer, artificial, né? E Longe. nós esquecemos até, pronto, que os quatro elementos, no caso, os cinco elementos, né? Porque o éter também estaria aí, fazem parte também de nós e de todos os seres, né? Que estão por Sim, sim. aqui, não é isso? É. Então, a gente faz, nessa cadeia que existe na natureza toda, desde os seres ali mais Uhum. simples, né, até o ser humano, é uma cadeia. E nós fazemos parte desse encadeamento todo, né? E a gente tem dificuldade de entender porque a gente se separou, não é? A gente vive fora, né? E isso daí faz com que a gente não perceba essa unidade toda, né? Eu Obrigada. gostaria de compartilhar aqui a tela, se for possível, no capítulo 18º, 18, item 20, item 4. Peraí, só um instantinho, vou Mas de tomar. onde isso? Da Gênese. Ela vai Ah, explicar lá o que você perguntou, estava assim, sobre as dúvidas, sobre a unidade. Então, é na página 381, capítulo 18, os tempos são chegados. Item 4. É o Então, último tem dizendo capítulo, assim: né? o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo imenso conduzido por um número incontável de inteligências. Um enorme governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sobre o olhar do soberano Criador. Aí veio o que a Terezinha diz. Cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sobre o império desse vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa perfeita ordem. O que consideramos distúrbios são movimentos parciais e isolados que apresentam ser irregulares somente porque nossa visão é limitada. Se pudermos abarcar o conjunto, veremos nessas irregularidades somente aparências que se harmonizam no todo. Eu acho que aí ficou mais explicadinho. O que Tá você bem, achou bem da explicado. explicação? ficou Muito bom. perfeito. Ficou perfeito. Ficou bem amarradinho. Ficou, não foi? Isso Ficou aí eu sim. achei muito bom. Foi quando havíamos comentado justamente sobre o brasão e a Juliana deu esse exemplo. Aí ficou assim: nossa, isso aqui tá perfeito, fechou direitinho, sabe? Bom, em relação à natureza, alguém quer comentar alguma coisa, né, Teresa? Vamos conversar um pouco, Sim, vamos conversar. não é? É estudo em grupo, né? Não é um monólogo, não é Tô uma fora, palestra. esse negócio não vou dormir. Tá? E a gente só acaba aprendendo, reaprendendo, entendendo, compreendendo quando há justamente esse feedback. Tem dúvida, eu fiquei aqui, pronto, unidade, variedade. Fiquei assim um pouco confusa, não estava chegando lá, então. E a gente tem que estar sempre conversando, né, para poder É, Exatamente. justamente fazer esse trabalho, né, na cabecinha. Pois é, às vezes não é só você que está com essa dúvida. Às vezes é. nós somos inspirados até a perguntar, Então, nesse né? texto, né, Zélia, quando ele fala da a vontade,
a vontade única do Criador, a Peraí, deixa eu ir vontade lá, de Deus Terezinha. são as suas leis, né? A vontade de Aí. Deus, o que a gente fala a vontade de Deus são as leis que ele criou. A vontade dele está expressa nas suas leis, né? Ó, cuja vontade única mantém a unidade. Olha que coisa, né? Maravilhosa, né? Lindo. Muito Muito Ah, eu lindo. acho que você falou uma frase muito bonita, sabia? É muito lindo, é muito A lindo. vontade de Deus são as leis são divinas. as leis. Perfeito. São as leis dele. E essas leis estão impressas na nossa consciência. Então, nós temos na nossa consciência a vontade de Deus, Uhum. certo? Hum. Nós temos em nós. Vânia? Oi, caiu a internet dela? Ela levantou a mãozinha. É, Agora voltou, voltou, acho que Voltou, voltou. voltou a Vânia. Voltou, Vânia. É, Segura, Vânia, deu uma caidinha. Posso falar? por favor. É que assim, só um comentário, um breve comentário, porque eu gosto do que isso que vocês estão falando, e eu acho muito importante, que é como você falou, às vezes todo mundo sabe, mas de repente, dentre nós, algum ponto chama atenção. E que eu acho muito importante, que eu aprendi com a Juliana, É isso. a gente tomar cuidado e ter realmente esse conceito bem firme que Deus age pelas suas leis. Então, tomar bastante cuidado, porque fazer a vontade de Deus, porque Deus deu, porque Deus me deu, porque Deus, sabe, assim, precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba, de uma certa forma, humanizando Deus. E nós sabemos que nós ainda não compreendemos o que é Deus e que Deus age sempre pelas suas leis. Então, se nós agredimos a natureza, haverá aí uma responsabilidade, né? Haverá para nós talvez uma reparação em função do que nós tenhamos feito contra o outro, contra a natureza, contra qualquer coisa. Por isso é que a gente fala das leis divinas, né? E elas abrangem todos os aspectos das nossas vidas. E assim, né, terminando, então Deus age pelas suas leis. Acho bem importante esse conceito ficar bem firme para todos nós, né? Dentro da doutrina, porque a gente vem aí reformulando tudo isso, né? Muito É, bem. porque tudo então, coitado de Deus, né? Não, o meu filho está com isso, está aqui, não. Isso aí, é, alguma coisa aconteceu, então aí Deus está querendo. Deus quer. Você pode. Isso. A gente precisa tomar É, cuidado, porque a gente fala, né? Hoje eu tomo muito cuidado, mas a gente vê no meio muito, do muito. movimento Não, e aquela espírita. ideia, né? Quando acontece alguma coisa ruim, foi a vontade de Foi, Deus. Deus não, foi Isso, Deus. Deus não isso. quer nada de ruim A pra boca gente. de Deus, É, porque Deus ouviu minhas preces. Deus não ouve, né? Porque quem ouve é o ouvido, então Deus tem um ouvido. Então, tomar bastante, reformular realmente isso. Por isso que tem as leis divinas, né? E a gente vai se aprimorando. Aliás, acho que é por isso que chama, né? Considerações morais. Eu estou É, ansiosa aqui para chegar no último capítulo para saber qual é a consideração moral. é isso que a gente está conversando, Vânia. Norita, a Norita que levantou a mãozinha também. Obrigada, Então, Vaninha. complementando a fala da Vânia, né? A gente pensava assim, eu pensava assim, né? A vontade de Deus, Deus é bom, Deus vai me ajudar. Mas hoje eu não penso. E eu estou lendo aqui no item 4 que você está marcando aí, Zélia, Deixa eu pegar lá. a frase aqui que representa exatamente isso que ela falou, que o universo é ao mesmo tempo um mecanismo, olha só, um mecanismo imenso, conduzido por um número incontável de inteligências. Somos Isso. nós, onde onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação, né? Então, é exatamente o que ela disse. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece aí. E a gente está se considerando a parte da natureza. A gente fala, eu preciso estar em contato com a natureza. Não, nós somos a natureza, Isso né? mesmo.
Então, E nos cada um tem a esquecemos sua disso que você está responsabilidade. falando, Norita. Isso, nós nos esquecemos muito disso aqui. Um número incontável de inteligências. Olha Sim, essa inteligência regendo tudo, como nós havíamos tudo. conversado. E fala que o governo é nosso, mas sob o olhar do Criador. Hum. Esse olhar do Criador são as suas leis, né? São as, Isso. Sim, né? Uhum. Nos esquecemos muito disso aqui, número incontáveis de é, inteligência. E Somos às nós, vezes, né, até nos Zélia? nossos estudos mesmo, às vezes nos esquecemos disso, que estamos sendo, que eles nos sugerem, certo? Eles criam, estão lá no universo, justamente manipulando tudo isso que nós, e graças a eles ou a nós, porque eles também passaram por tudo isso que nós estamos passando, né? Que eles chegaram lá a um certo nível de consciencial, porque já nasceram perfeitos, né? Então, isso é muito importante. Realmente, o que você disse é muito interessante, é E muito quando a mesmo. gente fala as leis, Zélia, sei, né, a gente acaba, sei lá, meio que esquecendo, porque né, você vê a lei divina ou lei natural? A lei onde é a lei de Deus, né? Que Kardec vai trabalhar tudo isso, o bem e o mal, tal, a lei, a divisão das leis, tal. A lei de adoração. Aí tem todos os itens: lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, que é a transformação, lei de sociedade, como que a gente vive, né, entre com as pessoas em sociedade, como, né, aquela história, né, o meu direito termina onde começa o do outro. Lei de progresso, onde todos nós estamos inseridos, porque ele ocorre lentamente por nossa vontade, né? Lei de igualdade. Você vê agora toda essa questão que veio à tona das diferenças, de ser negro, do homossexual, todas essas questões, né? Então, somos todos iguais. Se nós tivéssemos em nós a lei de igualdade realmente ativa, não teria tanta necessidade dessa história toda, porque somos todos iguais, né? Que não existe esse entendimento do espírito, que ora está dessa forma porque está encarnado. A lei de liberdade, e a maior delas todas, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, eu quis falar das leis, porque a gente fala assim, as leis, mas a gente precisa estudar todas elas e ter em nós, que não dá para esperar o outro, né? Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu aprendo, a gente lê, mas tem que pôr em prática e ser a gente ser fazer a diferença onde estivermos, né? Eu acho lindo, lindo, maravilhoso as leis. Nossa. E fazermos parte consciencialmente dessa harmonia do universo, É, agindo, agindo. agindo, Sim. Ação. Como ele agindo. fala aí, né, Zélia? Como ele fala aí, um enorme governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação. Aí, Todos né? nós temos a nossa parte de ação também nesse processo todo, dentro do Isso. nosso nível evolutivo. Os espíritos puros, eles têm a ação deles, né, de acordo com a sua evolução, com a sua pureza espiritual. E nós temos a nossa atuação dentro da nossa limitação, né, evolutiva ainda nossa, mas nós temos a nossa ação também nesse processo todo, né? Cada um tem a sua parte, cada ser inteligente tem a sua parte de ação. Sobrecarregamos muito os espíritos superiores. Não, é aquilo, não, os espíritos estão olhando, eles fazem, e nos esquecemos que somos parte de tudo isso. Isso. Sempre notamos, não, mas os espíritos estão fazendo isso. Quantas vezes não, não? Peraí, mas os espíritos estão olhando para nós, eles sabem das nossas, do que nós necessitamos, e isso, aquilo. E nós? Ficamos muito cômodos, ficamos numa posição muito cômoda em tudo isso. Então, Porque que pode falar, Zé, pode é falar. porque justamente depois a Norita levantou a mãozinha. Estamos indo em direção
vou mais uma vez, gente, a esta harmonia universal. Este é o objetivo. Ficar Sim. sobrecarregando lá os espíritos superiores, porque eles têm asinhas, muitas pessoas pensam que só pecado tem asinhas, aí não dá, né? Mas tá tudo bem. A Norita, Então, eu só queria complementar quando você falou da importância, aliás, que a gente deixa a cargo dos espíritos superiores. Mas o conceito de ecologia diz exatamente o contrário, né? Que até o que nós pensamos afeta todo o sistema, que há um entrelaçamento e afeta o Sim, universo, né? com Por isso que a certeza. Terezinha lá reforçou, cada um tem a sua parte de ação, a começar pelo pensamento. O pensamento é tão importante, né? Nós não temos ideia da importância do nosso pensamento, da força do nosso pensamento. Nós não sabemos ainda. Começando a entender um pouquinho agora. Nosso pensamento Potencialidades, né? É é um potencial, né, que nós temos. potencial. Nosso pensamento cria, uhum, cria, Isso. Pensamento é criador, né? né? A gente pensa, eu só pensei. Jesus já falava, né? Quando você pensar em fazer alguma coisa errada, é como se tivesse feito, porque o nosso pensamento gera uma energia, ondas eletromagnéticas, dê o nome que você quiser, e isso É vai isso causar algum efeito no ambiente, vai causar algum efeito em outras pessoas. em nós mesmos, em nós E nós, mesmos. em também. primeiro Porque lugar, em se nós tivermos mesmos, né, esse Sheila? pensamento nocivo diariamente, nós é que nos vamos o quê? Contaminarmos. Por isso que Primeiro estão a aí as gente. enfermidades. Aí fala assim, Uhum. não, é a bactéria tal, é o vírus não sei o quê. Nós trazemos esses vírus para nós. Porque, mas por que isso? Por que eu estou sempre assim enferma? Que não... Vem cá, e como nós estamos nos posicionando no nosso dia a dia? E quantas bactérias nós mesmos produzimos através do nosso pensamento sobre o nosso organismo? Como Então, você falou, é uma força impressionante. Nós não temos a noção do que é realmente o pensamento. Por isso que achei interessante, nós estamos falando do pensamento, e lá no grupo colocamos algumas coisas sobre o pensamento, né? Então, poxa, imagine se durante meses ficarmos só com um pensamento negativo. Isso vai se primeiro, transformar num transtorno, gente. É um transtorno emocional. E o eu vi uma transtorno vez, emocional vai nos levar aonde? uma vez eu vi uma palestra, uma pessoa falou assim, você sentir ódio por uma pessoa muito tempo, ficar remoendo aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, é como se você tomasse uma gota de veneno todo dia, querendo que ele morra. Eu Hum. achei muito bom isso. Sempre A está se Norita quer defendendo. falar ou... Comprando o cartão de É, metrô. é, Desculpa, Terezinha, porque eu não sei se ela levantou a mãozinha Levantou assim. ou... quero Não, falar sim, gostaria. por favor. É, então, no livro dos médios já tem uma nota do tradutor falando que o pensamento é uma entidade, não é algo abstrato. E a Uhum. ciência está provando que, mediante imaginamento de ressonância funcional, que quando você pensa ou imagina algo, as mesmas áreas do cérebro são ativadas, as mesmas áreas de quando você está realizando aquilo algo. Então, por isso que é a força do pensamento que você falou, que cria doença, cria saúde, porque é físico, não é abstrato, né? Verdade. Isso que Por você isso falou, Terezinha, no final que eu te cortei, por favor, você poderia repetir? Desculpa. Ah, eu tô... E não sabia, Não, pessoal. Se liga nessa eu dica para falei. tomar café da manhã com a melhor vista de Paris. A Barbada é vir é na Vila uma, Barbada. Que isso? É no sexto andar do Gente, por restaurante. favor, quem estiver com Não esses... precisa fazer reserva, o restaurante é bem vazio e tu tem essa vista privilegiada da cidade com a torre ao fundo. E tu pode... Certo, obrigada. Sim, Terezinha, você poderia repetir porque eu te cortei, porque eu não sabia se ela tinha deixado a mãozinha. eu estava falando eu estava acho que foi quando eu falei, né, que eu ouvi aquela frase, né, quando a gente tem raiva, cultiva É isso, isso. de uma, Poxa. Hum. é como se a gente
estivesse tomando um veneno querendo que o outro, eu acho. Sabe que eu fiquei pensando, Terezinha? Por isso que eu não gosto de cozinhar quando eu estou muito atacada, não. Porque eu Fazer falei assim, gente, quando eu estiver naquela, assim, aí eu não quero mal para os cozinhar, não. Imagina que eu vou passar o alimento, que eu vou passar pro alimento. é. Aí meu esposo já começa, não cozinha, não. Gente, tá passando a energia toda. Não tem aquela, não tem uma, gente, não tem. Eu não sei, foi o casal que você pode colocar a mão nos pés, se você observa tudo, que está ali, a irradiação das próprias mãos e tudo isso. Imagine isso É, para o alimento. efeito, o efeito Kirlian. Exatamente. É. Coitado Eu lá, fiz, uma vez eu fiz experiência com o efeito Kirlian. não é? Vai É, cozinhar lá. Fala assim, aí tá lá, só cozinhando pro marido. Ah, mas você, ele tá lá mexendo, mexendo. E lá o fubá lá, só naquele, imagine, aquele que coitado, só que está impregnando a si mesmo, né? Pois é. Muito bom, muito bom. E é isso. Alguma coisa mais, gente? Ai, deixa eu ter que sair posso daqui. voltar lá, Zélia? Posso voltar Sim, no texto sim, lá? é. Então ficamos na 63, né, Terezinha? Me dá É, aí, por favor, deixa eu ir lá. Eu saí a página. Peraí. você 55, né? Opa, precisa tirar o seu texto. Desculpa, Terezinha, aí. Ah, 155, não é? então, é. Agora aqui, ó. Então, nós lemos aí. Agora é o 64, é a última, né? é o Mas tem muita coisa aí para conversarmos também, assim. Eu acho que você Tem deve ter. bastante. É. Olha, se tal é a variedade que Só um a instantinho, natureza... Terezinha. Alguém falou, alguém comentou alguma coisa que eu escutei uma voz ou eu estou escutando aqui? De vez em quando? Marinette? Foi você? Eu o estou que, Zé? escutando, Não, Não? não. Oxi. Desculpa aí, Marinette, eu escutei. Desculpa. Que é isso? Desculpa aí, viu, gente? Escutei uma voz feminina aqui. Bueno, obrigada. Desculpa, Ora, gente. se tal é a variedade que a natureza tem podido nos descrever em todos os lugares sobre esse pequeno mundo tão estreito, tão limitado, que é o nosso, né? Quanto mais amplo deveis considerar esse modo de ação, se avaliais as perspectivas de mundos enormes, né? Porque existem planetas que são muito, mas muito maiores do que a Terra, né? A Terra fica muito pequena diante. Júpiter é um, né? Nosso planeta é minúsculo diante de Júpiter, né? Quanto mais desenvolvida e pujante a vez de reconhecer seu poderoso alcance, se a aplicais nesses mundos maravilhosos, que muito mais que a Terra dão testemunho de sua incomensurável perfeição, como que seria, né, a natureza nesses mundos, né? A gente não tem nem como avaliar, né? Não vejais, pois, nunca em torno de cada um dos sóis do espaço sistemas planetários semelhantes ao vosso. Não vejais nesses planetas só os supostos três reinos da natureza, que ocorrem em torno de vós, né? Os três reinos, né? O reino mineral, vegetal e animal, né? Nós não podemos, os mundos também só tem esses três reinos, né? Mas pensai ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem é igual ao outro, em todo o gênero humano, também uma diversidade prodigiosa tem sido espalhada pelas moradas etéreas que flutuam no espaço sideral. Então, da mesma forma que ocorre aqui no nosso mundo, nenhum ser humano é igual, é idêntico ao outro, né? Os mundos que flutuam, né? Modo de dizer, né? No espaço também tem grandes diferenças entre uns e outros. Do fato do fato de que a nossa natureza viva começa com o zoófito, né? Aqueles seres lá bem simples, né? Termina com o homem, do
atmosfera alimenta a vida terrestre, que o elemento líquido nova constantemente, que as estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que as extinguem, né? Parou minha internet? Não. Vai e volta, mas bem rápido, entendeu, Terezinha? Voltou. Não se deve concluir que os milhões de milhões que Agora vagueiam no parou. espaço sejam semelhantes a esse. Parou. Voltou. Aí, Terezinha, voltou. Tá. Que vagueiam no espaço sejam semelhantes a este no qual habitam. Longe disso. Eles diferem. Eu quero também entrar aqui nessa a questão 56. A constituição física dos diferentes planetas é a mesma? Em nada se parecem uns com os outros, está lá no Livro dos Espíritos, né? 57. Sendo diferentes os planetas quanto à sua constituição física, serão também fisiologicamente diferentes, sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os planetas mais distanciados do Sol terão falta de luz e de calor, visto que o Sol apenas se lhes mostra sob a aparência de uma estrela. Tem planetas que o Sol não é como é visto como se fosse uma simples estrela, né? Julgais que não há outra. Aqui ele vai mostrar um dos aspectos que podem ser diferentes nos outros mundos, né? Ele está dando um exemplo aqui. Julgais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Tende em conta a eletricidade que em certos planetas desempenha funções que vos são desconhecidas, de forma completamente diferente do que se passa na Terra? Então, a eletricidade, nós temos eletricidade aqui. Em outros mundos também tem, mas ela é aplicada de forma diferente. É a lei de Deus sendo aplicada, né, de forma de acordo com a natureza do mundo, né? Aliás, já foi dito que nem todos os seres são feitos da mesma matéria, nem têm órgãos semelhantes aos vossos. Aqui tem mais um comentário, né? As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados à vida. Se nunca tivéssemos visto peixes, não poderíamos compreender como alguns seres podem viver na água, né? Olha, comparação interessante, né? Se a gente nunca tivesse visto peixe, a gente ia imaginar no fundo do oceano não pode ter vida, né? O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida possuem elementos para nós desconhecidos. No planeta Terra, é possível ver as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Há outros planetas, porém, em que a eletricidade é mais abundante do que na Terra, provocando fenômenos que não podemos compreender. Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e de calor necessárias aos seus habitantes. Ele deu só um exemplo aqui de quanto pode ser diferente, né? As condições físicas, materiais de outros mundos, né? Ele deu um exemplo aí. Parou. Não, Parou. Agora. parou? Agora. Parou? Voltou. Voltou? Agora. Não se deve concluir que os milhões de mundos que vagueiam no espaço sejam semelhantes a este no qual habitam. Longe disso, eles diferem segundo as diversas condições que lhes foram atribuídas e conforme seus respectivos papéis no cenário universal. Aí ele termina com essa frase bonita aqui, né? Essas são as pedrarias variadas
de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Ele encerra o capítulo com essa frase, né? Bonito, né? Bom, eu geralmente não utilizo certos livros, mas eu me lembro quando eu era criancinha, eu sou visual, gente, tinha que ter entender, porque a minha cabeça aqui Jacó não, sei lá como é que se chama, eu necessito, gente, eu não entendo fazer o quê? Aí eu fui buscar, gosto muito desse ser, que é Chico Xavier, fui buscar, me desculpem, gosto e admiro muito. Fui buscar no livro Cartas de uma Morta. Na Carta de uma Morta, capítulo, deixa eu ver aqui, porque tem livros que não tem o capítulo, tá? Esse aqui tem Cartas de uma Morta. Esse, O Sol Azulado de Saturno, é no capítulo 51. Gente, olha que impressionante, porque ela desencarnou e disse para o mentor, ela estava falando que admirava muito Saturno. E ele levou para lá. Olha só. Vou ler, porque nós estávamos falando sobre justamente a natureza de outros planetas, etc. e tal. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas, mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava deste astro o que me disse o esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava, tonalidade de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos de luz solar. Observem aqui, ela está falando sobre a parte solar. Vejam bem, quando eu vi isso aqui, agora no 52, eles são pequenos, viu, gente, os textos. Um mundo sem clorofila. Uma vegetação estranha coalhava, coalhava o sol branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por um outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, as espécies de flores que eu tinha sobre as vistas eram de coloridos variegados. Aí eu pensei que ele estivesse errado, sabe? Sim, isso não é variados, não. Aí eu fui procurar saber, não, são várias cores, são de diferentes cores, são várias cores matizadas, porque eu não sabia o que significava, não, né? Assim, isso aqui, então eu grafo. Apresentar, deixa eu ver aqui, pronto. Eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. E como eu não fiquei satisfeita, queria saber como era o tempo lá. Aí o dia de 10 horas. Ante a minha atitude de assombro, solicitando o guia, explicou: Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui, a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade eclíptica.
propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elemento de duradoura saúde. Então, ele psicografou sobre é porque é sua mãe, né? A mãe dele. É Maria João de Deus, é a mãezinha dele. O que vocês acharam disso aqui, desse sol azulado? Tem outras coisas de Kardec aqui que eu vou trazer também, se vocês me permitirem, a Revista Espírita. Imaginou o sol azulado? E aí, Terezinha? Gostou do sol azulado aí? Tá sem som. Desculpa. Deve ser muito bonito. Uma vez eu fiz uma pesquisa, fui dar uma aula para as crianças, né? E falar sobre isso, sobre o universo, o planeta, porque eu adoro, né? E eu fiz uma pesquisa dos sóis. Tem uma infinidade de tipos de sóis, né? Uhum. No nosso sistema, na nossa galáxia mesmo. E tem um sol que é azul. Nessa pesquisa que eu fiz, o sol é azul. Aí, tá vendo, Terezinha? Aí, ó. É. Que vocês acharam aí desse. Gente, quando eu vi esse aqui sobre a 10 horas e as estações que duram 7 anos consecutivos, Ainda bem que lá não tem esse inverno que tem aqui, né? pô, Tem só 7 anos de neve. tem Ah, muitas eu ia outras coisas. gostar. Eu não gosto desse calor. Eu Tem É. estou muitas procurando outras. aqui Oi, na revista Espírita isso de. também. Você trouxe de 1958, 54. 1858? Peraí, deixa eu ir lá ver. Ô, Terezinha, agora estou enrolando tudo. Deixa eu ver se é essa que eu trouxe. Peraí, gente, deixa eu sair primeiro. 58, no março. Março? Março, dia 9 Isso. de março de 58. Habitações. Peraí, deixa eu ver qual o melhor, porque tem dois, sabe, de 58. Tem março e deixa eu ver, agosto. O que eu achei mais interessante, Vaninha, foi de março de 1858, que Isso, são que fala, Júpiter né? e outros mundos. Olha, A- olha a situação do livro. Aqui. Eu tenho, esse pedaço aqui é maravilhoso, porque ele Deixa eu ir fala do lá, estado deixa eu ir lá, físico do deixa eu ir lá. globo. Peraí, deixa eu ir lá, Vaninha. Aí, tá aí, ó. Tem aqui. Bom, eu não sei qual que você achou mais interessante. Eu vi essa parte aqui, porque é longo. É. Não, eu vi estado físico do globo. Segundo os Isso. nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sobre um ângulo muito pequeno, lhes e dar, por consequência de pouca luz. Uhum. É que assim, é que como você falou, eu já estudei muito isso daqui, então eu peguei correndo aqui. É. Mas o que ilumina o Júpiter é a própria, os seres. Uhum. É que se eu achar aqui, você achou isso? Tem aqui. Bom, eu não sei se eu só achei a descrição de Júpiter. Se vocês acharem coerente, podemos ver, ou mesmo vocês, porque está descrevendo o planeta. E nós, assim, observe assim, o que a Terezinha estava lá no final. Se você encontrar, Vaninha, enquanto eu leio, É, ó, qual que você quer que eu leia? não, porque eu marquei a parte que era dos corpos Não, e pode, da. então, eu também. Pode falar. Eu achei muito interessante, ó. A conformação dos corpos é quase a Isso, mesma deste mundo, mas é menos material, menos isso. denso, de uma maior leveza específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, roçando a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água, sendo a matéria da qual o corpo está formado mais depurada, ela se dissipa. Eu achei isso aqui interessante. Assim, gente, que bom, não vai ter caixão. Eu achei bom demais. Assim, ó, sendo a matéria da qual o corpo está formado, não, mais depurada, ela se dissipa depois da morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não existe a maioria das enfermidades que nos afligem,
sobretudo aquelas que têm a sua fonte nos excessos de todos os gêneros e na desordem causada pelas paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria bastante substanciosa para os nossos estômagos grosseiros? Deixa eu só complementar essa partinha que você acabou de Vá, falar. vá, 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 Ó, Valê. qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? A resposta, puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Você vê? Aí tá. Vem, né? Quando fala do grosseiro, eu falei assim, poxa vida, meu chocolate, meu Deus do céu, tem que deixar de comer chocolate. Meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser de mim. O Eu não chocolate sei é... não, gente. Alimentação etérea, deixa eu ver. Estômagos grosseiros. E a nossa seria muito pesada para eles. Ela se compõe de frutas e plantas. E, aliás, aurem, de algum modo, a maior parte do meio ambiente do qual aspiram as emanações nutritivas. Aí eu fui entender que tem gente no Brasil que eu via, não, eu me alimento de luz. Eu falei assim, que danado de É, luz é esse? eu já vi também. Né? Não tem, não é, é uma coisa de luz, né, Terezinha, que fala do ar? Do ar, né? Da É. Assim, bom, se ela se atmosfera. alimentar do ar tóxico aqui, meu Deus do céu, não vai dar, né? Porque achei muito interessante. Então, aí eu parei onde, gente? Aqui, né? Nutritivas. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que sobre a Terra. A média é equivalente a 5 dos nossos séculos. Isso, O 500 Nossa, anos de Já encarnação. pensou? É. Desenvolvimento também é muito mais rápido. E a infância dura apenas alguns dos nossos meses. Sobre esse envoltório leve, os espíritos se desligam facilmente e entram em comunicação recíproca unicamente pelo pensamento. Olha aí. Sem excluir, todavia, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a segunda vista é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos nossos sonâmbulos lúcidos. Aí eu falei assim, poxa, já pensou? É também porque se manifestam a nós mais facilmente do que aqueles que estão encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Veem-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Olha aí. Poxa, vamos ver os animaizinhos? Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, entretanto, do homem, mesmo sob o aspecto físico. Seus corpos, mais materiais, ligam-se ao solo, como nós à terra. Sua inteligência, o mais desenvolvida do que os nossos, a estrutura dos seus membros se dobra a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os servidores e operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. O homem é, para eles, uma divindade, mas uma divindade tutelar que jamais abusa do seu poder para oprimi-los. Então, Nossa, é maravilhoso, né? Isso aqui, nossa. vou finalizar, já que a gente terminou lá no capítulo, né, gente? Depois, os eu acabo. espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem quando querem se comunicar conosco na descrição do seu planeta. E quando se lhes pergunta a razão, respondem que é a fim de nos inspirar o amor ao bem, pela esperança de que para lá ir um dia. Foi com esse objetivo que um deles, que viveu na Terra, com o nome de Bernard Palissy, ou Palissy,
o célebre oleiro do 16º século empreendeu espontaneamente e sem ser solicitado para isso uma série de desenhos tão notáveis, tanto pela sua singularidade quanto pelo talento da execução, e destinado a nos dar a conhecer até os menores detalhes esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida primitiva, mas os mais notáveis são aqueles que representam habitações, verdadeiras obras-primas, das quais nada sobre a Terra poderia nos dar uma ideia, porque essa não parece com nada do que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, no entanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão grandiosa, graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. O senhor Victoriano Sardou, jovem literato e dos nossos amigos, veio de talento e de futuro, mas em nada desenhista. Ele serviu de intermediário. Palissy nos promete uma série que nos dará, de algum modo, a monografia ilustrada deste mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos num artigo especial consagrado aos médios desenhistas, poderá ser um dia entregue ao público. Aí, para finalizar aqui, o planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor, olha que interessante, que deles não foi dado, não é o mais perfeito entre os mundos. Há outros desconhecidos para nós, que lhes são bem superiores, no físico e no moral, e cujos habitantes gozam de uma felicidade ainda mais perfeita. Lá é a morada, lá é a morada dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. É mole? Oh, meu Deus do céu. Parecido com o nosso, não é não? Eu quero ir para lá. Gente, é muito interessante isso e que Eu nós tenho fizemos aqui, viu, essa. Zélia, Oi? deixa eu só falar Pardon, uma coisinha. não estou te Eu vendo. tenho, eu tenho aqui, Isso! eu tenho a Ah, eu revista, tenho também. você tem? Tenho. Que... O Mostra aí, desenho, Terezinha. o desenho do Palissy. Ah, Isso! parecia. Ah, não, Conseguiu! não. Conseguiu escanear, Terezinha? Eu vou mandar no grupo, eu vou mandar no grupo, tá? Eu vou tirar foto e mandar no grupo, porque Conseguiu escanear. eu tenho uma coleção da Revista Espírita das mais antigas, né? Nós compramos há muitos anos e veio no meio da. Ah, eu tenho a casa de Desenho, olha Mozart. aí. É isso mesmo. É. É a Tem casa também na do internet, Mozart. né? É a casa do Mozart. Aí, ó. Isso. Do Mozart. Ah, eu tenho aqui, ó, a Ó, casa do ó. Mozart. É, É, legal, né? ele é Ai, muito bom. Vocês gostariam de comentar, gente? Por quê? Para não ficar uma coisa muito chata. Porque tem materiais aqui muito interessantes. Então, inclusive, se vocês observarem lá no Livro dos Espíritos, da questão 188 tem uma nota muito interessante. Só que eu vou ficar lendo, mas seria bom conversarmos um pouco. E aí, Norita, você gostou lá do planeta sem clorofila? qual é a questão que você falou? Eu vou ver. Agora, 188. Gostou, Norita? Não estou te ouvindo. Está sem áudio. Vamos para lá um dia, né? Ou, né? Ou a Daqui a Terra algumas vai ser milhares de diferente. encarnações. Ainda mais que eu adoro azul e violeta. Ainda mais, ultimamente, Hum, agora estou gostando mais do violeta. Olha, nossa. E alguma coisa. É muito bom, né? Muito bom. é. Alguma coisa, gente? Só tem as florzinhas falando. Ô, gente, seu Odilson não tá aí, não? Tá. Tá bem quietinho, seu Odilson. Vai ver que vai para Marte, né, seu Odilson? Ou Saturno, sei lá. Não, o senhor não pode, a gente não pode entrar lá ainda, não.
Não temos ainda, porque nós aprendemos, né? Estamos ainda bem pequenininhos, só quando tivermos moralmente mais adiantados. Bom, alguma coisa, gente? Eu achei muito, tem muito material sobre isso. Se vocês observarem também na 188, no Livro dos Espíritos, deixa eu ver, alors, deixa eu ver o capítulo, livro segunda, parte 2, capítulo quarto, pluralidade das existências. Eu gostei muito da nota. Bom, mas se podemos ver, né? O que eu não entendi foi porque aqui está marcado. Bem, peraí, gente, eu tenho que compartilhar com vocês. O que eu não entendi foi a nota, tá? Porque aqui tem o número 4 e aqui tem o número 3. Aí eu não entendi. Mas pode ser um erro, mas tudo certo. Isso eu não entendi, não. Eu procurei o número 4, procurei e não encontrei. Então, gente, eu gostei muito disso aqui, tá? Da nota. Por isso que eu vou ler a nota. Que livro Segundo é os esse, Célia? Eu perdi. Que livro é esse? 188, De qual livro? o Livro dos Espíritos. Então, Ah, tá. Zélia, o meu, quando chega ali, estar em toda parte, aí tem o numerozinho número um. É, E a nota é um, você tá. segundo todos os Nesse globos. também tá, Vaninha. Nesse aqui também tá, sabe? Ah, Aí que eu não entendi, porque esse aqui é o da LAC. E o meu também. esse O eu não meu também. entendi. Eu não entendi, mas é a mesma nota, gente. Só que eu acho que, como se diz, Erro datilografaram? gráfico, erro É. gráfico. Então vocês estão sabendo que ele está referindo a este aqui, 188, segunda parte, capítulo quarto, pluralidade das existências. Porque está diferente o meu. Como eu marquei esse aqui, aí eu não quero ir para o outro. Tá? Se bem que pode ir até chegar lá, vocês estão. Tá certo, gente? Tá aqui, não me perca aqui. Olha só. Segundo tudo certinho aí, Terezinha, pegou? Peguei. É só a nota que tu vou ler, tá? Que é Tá. longa. Segundo os espíritos de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Meu Deus do céu. Cruel, gente. Cruel. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro dos espíritos superiores, que de lá irradiam, olha, gente, irradiam o seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria foco de eletricidade. Ao que parece, todos os sóis estão numa situação análoga. O que vocês acham disso, gente? Alguma coisa sobre esse parágrafo? Só seria. Mas isso aqui nós já vimos sobre o Sol da reunião lá dos espíritos superiores. Já escutamos alguma coisa em relação a isso. Bom, o volume e a distância do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de progressão dos mundos, pois parece que Vênus seria mais avançado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Vários espíritos que reencarnaram na Terra e que se tornaram pessoas conhecidas revelaram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. Nós vimos, né? Moza, como era o outro, Baci. Nós vimos aqui. É de se admirar que, em um mundo tão avançado, haja homens que a opinião terrena não considerava no mesmo patamar. Isso nada tem de surpreendente,
se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ser encaminhados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria em primeiro plano. Em segundo lugar, entre sua existência terrena e a de Júpiter, poderiam ter tido outras vivências intermediárias, nas quais houvessem melhorado seu padrão de evolução. Em terceiro lugar, que naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa, para nós, o selvagem do homem civilizado. Assim, por habitar em Júpiter, não significa que estejam no nível de seres mais avançados, da mesma forma que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, só porque mora em Paris. Esse Kardec, viu? Kardec é demais, né? Ele tem um raciocínio assim que é fantástico, né? As condições de longevidade não são, no geral, as mesmas que as da Terra, não sendo possível comparar-se idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes, no mundo cujo nome nos é desconhecido. É mole? 6 meses antes. E ela está lá falando e tudo, e a gente leva quanto tempo aqui para poder aprender a falar? Se bem que, gente, na minha época, tá? Eu falei sessentinha. Os bebês, eles abriam os olhinhos depois de 15 dias, como os gatinhos, né? Hoje os menininhos, assim, as crianças já estão assim, ó. E dá celular para eles que estão lá, é impressionante. Eu sou daquela época, não sei da idade de vocês, né? Porque vocês são mais novinhas, mais elevadas, né? Mas levava um tempinho para abrir os olhinhos. Vocês são desse tempo? Eu sou mais ainda, né, Zélia? Tinha que enfaixar o umbigo, né? Pois É. é, tinha que deixar cair. Hoje já sai, né, gente, com um negocinho tudo lá. Você, nossa, no meu tempo não tinha esse negócio, não. E tinha que ter cuidado para não ficar infeccionada, essas coisas todas. É mole, mas tá tudo certo. Bom, então, aqui ele tem falando. Uma pessoa falecida, vou ler novamente, tá, gente? Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que teria neste mundo, afirmou: Eu não posso calcular, porque não contamos o tempo como na Terra. Além disso, nosso meio de vida não é semelhante. Nosso desenvolvimento aqui é bem mais rápido, tanto assim que há apenas 6 meses, aí tem contados na Terra, aqui me encontro. E posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade terrena. Uhum. Muitas respostas foram transmitidas de forma análoga por outros espíritos, e isso nada tem de inverossímil. Não vemos na Terra vários animais adquirirem, em poucos meses, um desenvolvimento normal? Por que não seria o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento adquirido pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, seja, talvez, apenas uma espécie de infância comparada ao que ele deve atingir ou finalizar. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação. Seria ainda rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, ela nada mais poderia criar. Nota de Allan Kardec. Por isso que o Galileu chama esse capítulo, esse último capítulo, de considerações morais, né? Porque para a gente perceber realmente qual é a nossa posição no universo, né? E que nós somos um pequeno elo diante de uma imensidão aí de humanidades,
né? Que vivem nesses mundos, nessas galáxias. É nesse sentido, para a gente abrir a mente, né? E a gente não se achar, né? Como o pessoal brinca, né? Não se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Pois é. E se achar o máximo, né? Porque nós somos uma coisa pequena. Não que nós não tenhamos importância como espírito, não é nesse sentido que ele fala, não é nesse, né? Porque nós, como espíritos criados por Deus, somos criaturas de Deus, nós temos o nosso valor, nosso potencial, né? Não somos coisas insignificantes, não. É a pequenez no sentido de não termos essa presunção de que só existimos nós no universo, né? Por isso que ele chama de considerações morais, né? Eu acho interessante quando nós vimos lá na Revista Espírita, eles, como é que é, gente? É um século, cada ano é um século para eles? Não, um século não, é. Ai, quanto vimos na Revista Espírita. Eu não lembro, Zé, eu não... De Ai, Júpiter, é, uma encarnação, nossa, 500 anos para isso, ele. pois é. São 5 séculos, né? Na verdade, eles falam em Um séculos. século, isso. Quer dizer que a gente vive aqui, já está chegando a 100 anos, né? 98, 90, está aumentando a estimativa de vida. Uhum. Mas lá são 500 anos, mas deve ser toda uma outra estrutura, né? Deve ser, não é, né? É. É, tudo. Ah, eu gostaria tanto, mas Não como eu vai, sou um não tem espírito necessidade de fazer imperfeito. plástica, gente, de esticar nada. Ah, é outra a É, anatomia, né? é. Eles não comem animais, então É outra coisa. a alimentação deve ser mais leve, tem todo, né? Tem toda a É. especialidade, a característica do planeta, né? Mas Os, a os Uhum. gente é próprios tão órgãos, imperfeito. né? Os próprios órgãos já são diferentes, né? Sim, sim. É lindo esse Uhum. capítulo na Revista Espírita. Eu amo esse negócio já há anos. Eu adoro esse pedacinho na revista. Ai, quem Observem sabe, né? também a de agosto, viu, gente? Do mesmo A- ano, Do que é mesmo ano? habitações, Florzinha, habitações do planeta Júpiter. As habitações. Aí vai dizer sobre Agosto. a casa, as habitações de Mozart, que a Terezinha Ah, é. mostrou e Peraí. tudo isso. Agosto, 2, 3, É, 5. isso. Peraí. 2, Deixa eu só 3. falar uma coisinha, Zélia. Como Por foi favor. falado do nosso Sol, né? Porque a Uhum. gente, às vezes, eu tinha essa ideia há alguns anos atrás, e muita gente ainda tem, que esse calor do Sol é fogo, né? Hum. São um globo incandescente, e não é isso, né? Ele fala Você viu que é o pensamento que irradia deles? Pensamento o É, deles. Não, mas é. o calor não é o pensamento, a luz e o calor não é o pensamento dos espíritos, não. Eles irradiam, Eles, é, mas não é o calor. não, Os eles 15 irradiam de lá para os inferiores fazerem a tarefa, não? isso. A temperatura no nosso Sol é de 15 milhões de graus. Essa é a temperatura nada amena que se calcula para o interior do Sol. A razão desse calor, por que que ele emite calor, né? A razão desse calor está relacionada à massa grande e compacta do Sol, de forma que ocorrem em seu centro reações nucleares, no centro do Sol tem reações nucleares que transformam o hidrogênio em hélio. Por isso que ele emite esse calor, né? Não tem nada de fogo eu pensava, né? Ah, Porque a gente aprendeu assim, né? Que era até tinha um desenho assim, labaredas de fogo assim saindo do sol, né? é. Mas não é isso, não. Gente, alguma coisa a Legal. acrescentar mais para finalizarmos a nossa gravação? Seu Dilson está muito calado. Não é É, só verdade. disso tá Professor quietinho. Sardu. Está bem Acho que foi quietinho. daqui que você tirou, né? Professor Sardu. O quê? Seu Bom, Dilson, o senhor está aí? gente, ninguém quer Acho que acrescentar não. mais nada. Eu vou parar então a gravação, tá? Então, na próxima semana,
Iniciaremos o capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra, tá? Certo? Certo? Bom, tem aí muitas geólogas aqui, Certo. olha aí, tem Norita, tem Clarinha, tem Vânia, tem Terezinha, todinhas elas. Geóloga? É. Então, gente, muita obrigada. Então, até a próxima. Gratidão, Terezinha. Até a próxima, gente. A próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, boa semana. Só parar a gravação. Tchau. Até quarta, né? É, vou parar a Até quarta. gravação, gente. Só vou parar. Só um Ah, instantinho. ah.